Aleluia, aplauda Ele, porque Ele é santo, Ele é bom. Amém. Graça e paz, igreja do arrebatamento que vai morar no céu com Jesus. Pode sentar na presença do Senhor. Aleluia. Se você está com muito calor, só você ficar na linha de algum dos ar-condicionados, está ligado, tá? Aí fica mais fresco, tá bom? Glória a Deus. Estamos hoje para dar continuidade. A que porta mesmo que estamos falando esse mês? Eu vou querer um tocador aí para nós. Aleluia, a porta da santidade. Quantos foram abençoados já pela exposição aos ensinos dessa porta da santidade na sua vida? Amém? Quantos estão dispostos a passar por essa porta de fato? Amém? Aleluia, glória a Deus. Antes de falar do assunto propriamente dito que eu gostaria hoje, eu quero dizer que a santidade, ela às vezes ela pode ter uma interpretação equivocada em algumas denominações, tá? Por exemplo, na maioria dos lugares, as pessoas acham que a santidade é só uma questão de usos e costumes. E santidade não é exatamente usos e costumes. É claro que o uso e costume de uma comunidade cristã vai se espelhar naquilo que Gustavo falou, nos princípios. Quais os nossos princípios? Nossos princípios de moral, os nossos princípios bíblicos, certo? Mas nós não podemos dizer que santidade é um conjunto de regras de uma igreja, exatamente. Não. Ou de uma denominação. É algo muito maior do que isso. É um princípio espiritual que nós devemos considerar. Às vezes as pessoas acham que santidade é, por exemplo, você não se arrumar, ter um olhar piedoso, caído, aí está santo, caído assim, com aquele olhar acabado, com aquele olhar de piedade, com aquele olhar de quem mal toma banho, de quem está passando necessidade, de quem... Não é? Isso são conceitos equivocados sobre santidade. Ou às vezes você que era muito católico, você talvez ache que santo é aquela pessoa que se pareça assim, como aquelas estátuas que você adorava, né? Se não tiver aquela aparência no rosto, na expressão, talvez não seja santo, não sei. Qual a sua concepção de santidade? Santidade não é vestir-se com modéstia e ter o coração cheio de impiedade, cheio de desejos malignos. Não, isso também não é santidade, tá? Santidade não é viver uma vida ministerial ativa, porém somente de aparências. Isso também não é santidade. Santidade não é fazer com que todo mundo saiba os meus feitos, o que eu tenho feito, o que eu não tenho feito. Acho tão interessante, né, que às vezes nós queremos medir os ministérios uns dos outros pelo tamanho, não é? E você pode botar só mais para baixo, só um pouquinho, que o vento nunca me faz bem do ventilador, né? Então, e isso não é verdade. A santidade é um princípio espiritual. Fale para alguém que está aí junto de você. Você sabe o que é santidade? Você sabe? Já deu para entender melhor o que é santidade? Pergunta aí, o que é santidade para você? Aí espera a resposta, espera a resposta. Responderam aí? Alguém respondeu alguma coisa? O que é santidade para você? Né? O seu vizinho respondeu alguma coisa ou não? Não, então ele vai responder daqui para terminar o culto, no nome de Jesus. A santidade é a soma do caráter moral de Deus. Você poderia dizer isso. A santidade é a essência do que Deus é. Então vai muito mais além do que uma regra de conduta de uma igreja. Tá bom? As pessoas acham, a pastora Marta até ontem aqui no culto jovem estava falando da época na igreja onde ela participava, dos usos e costumes que ela fazia parte da igreja, aonde se você usasse uma bota, você não era santo.
Interessante, né? Como as pessoas, às vezes, colocam um padrão numa coisa que não é, na verdade. Então, nós temos que compreender que a santidade vai além da minha aparência física. No entanto, a minha aparência física deve espelhar ou não o que está no meu coração? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, com certeza, claro. Porque às vezes a gente pode inventar muita coisa, criar muita coisa, e até mesmo em nome de revelação. Em nome de revelação. Em nome de revelação, quantas mulheres não se depilam? Em nome de revelação, quantas irmãs não podem nem aparar o cabelo, porque se aparar o anjo vem e faz não sei o quê. Quer dizer, são conceitos, ensinos distorcidos. Eu não estou aqui para julgar se a pessoa vai para o céu ou não por causa disso. Questão de salvação é uma coisa, mas eu estou falando que esses costumes, eles são equivocados. Porém, eu estou falando que nós devemos viver uma vida santa. E essa vida, ela parte do nosso interior, do nosso coração, da nossa conexão com Deus. A maior fonte de santidade na nossa vida está da nossa conexão com Deus. Quantos querem viver essa conexão com Deus? Amém? Aleluia. Então, santidade também não é viver isolado do mundo. Não falo com ninguém, não quero nada. Não, eu não posso falar e tal. Não é bem isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, o espírito do mundo não rege a igreja. O espírito do mundo não deve reger a nossa vida. Mas nós estamos no mundo? Claro. Claro que nós estamos no mundo. Nós estamos nesse mundo e por isso temos que reagir às coisas que acontecem no meio dele, sim. Então, santidade não é viver com medo do diabo também e de seus demônios. E por falar nisso, a igreja tem autoridade sobre o diabo e seus demônios. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. É importante pensar nisso, tá? Então, santidade não é viver versículo, porque ele é chave para essa porta. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou o santo. Aleluia. Tá? Então, nós temos sim um chamado de Deus para vivermos em santidade. E nós vamos procurar viver essa santidade na nossa conduta, na nossa maneira de viver. Porém, hoje, nós vamos falar um pouco sobre um pecado, um determinado pecado, que para mim ele é a origem, de muitos outros, ou pode ser entendido, que é a rebelião. Nós, para sermos santos, precisamos ser livres de toda a rebelião, de toda a expressão
da rebelião. E para isso nós precisamos andar em obediência. Só tem uma porta para você sair do espírito da rebelião, é o espírito da obediência. A obediência é você se abrir para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, seus princípios, seus mandamentos, viver de acordo com o que Deus deseja para você. Mas aonde nasceu a rebelião? A Bíblia dá algumas pistas. A primeira delas nós podemos encontrar em Isaías 14, 13 a 14, você pode ler depois. Ezequiel 28, 17, você pode anotar também. E por fim, Apocalipse 12, de 7 a 9. Esses três textos, eles falam de um cenário espiritual, aonde, eu vou repetir, Isaías 14, versículo 13 a 14, Ezequiel 28, 17 e Apocalipse 12, do 7 ao 9. Aí, são os três embasamentos mais clássicos que nós costumamos ensinar a respeito desse assunto, tá? Então, Satanás, quem era ele? Ele era um anjo de luz. E ele assistia diante da presença de Deus. E a Bíblia fala que ele era um querubim, que cantava, que salmodiava, que tinha lá os seus instrumentos e tudo mais. Porém, num belo dia, o seu coração se exaltou e ele quis ser igual a Deus. E ele quis ter um trono como o de Deus. E daí, a Bíblia diz, em Apocalipse 12, que houve guerra no céu. E Deus manda Miguel e seus anjos lutar contra Lúcifer, que então era um anjo de luz, e expulsa Lúcifer e todos aqueles que deram ouvidos àquela mentira dele a respeito de Deus. E a Bíblia diz que eles foram lançados do céu para a terra. Do céu para a terra. E então, daí se origina toda a perturbação da raça humana. Então, Deus, em algum tempo da eternidade, criou Adão e Eva, criou o céu e a terra, e então deu o mundo para que aquele casal tomasse conta, procriasse, reproduzisse. Num belo dia, Lúcifer, que quando foi expulso do céu, deixa de ser chamado Lúcifer e passa a ser chamado Satanás. O que quer dizer Satanás? Opositor. Tudo que se opõe a Deus vem dele. Então, a origem da rebelião está exatamente nesse espírito, tá bom? Mais adiante. Então, Adão e Eva pecam, o pecado entra na raça humana e com o pecado as suas consequências, ou seja, eles desobedecem e com a desobediência vem a maldição, a morte, vem toda a tribulação que vocês sabem que o pecado trouxe para os homens. Então, com isso, eu quero dizer que Deus nos fez para sermos dependentes dele, para vivermos uma vida e uma vida em abundância. João 10:10 diz o quê? Que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para... Muito bem. Então, irmãos, com isso eu quero dizer que toda forma de rebelião na nossa vida abre brechas para que o ladrão, o inimigo das nossas almas, venha ter alguma ação, influência, poder sobre nós. Nós reclamamos muito de muitas coisas que acontecem. Nós não temos o domínio de tudo que acontece no mundo. Quem tem é Deus. Mas se tem um domínio que nós podemos ter, é da nossa própria vida. E hoje é dia de decisão na sua vida, você que me escuta. Porque Deus nos deu a morte e a vida e colocou diante de nós para que nós escolhêssemos. Deus colocou o homem com a capacidade de escolha. Quando esse homem peca,
ele então passa a experimentar a consequência desse pecado. Romanos 3:23, o que é que está escrito lá? Quem lembra? Não. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Foi isso que aconteceu com o pecado. E Romanos 6:23, aí sim, porque o salário do pecado é a morte. Né? A morte. E então a obediência a Deus, ela nos leva à vida. Se o pecado nos leva à morte, a obediência nos leva à vida. Então, o homem, influenciado por esse espírito, começa a se rebelar contra Deus. Toda forma de rebelião, ela tem uma origem nessa história que eu contei aí. Essa história espiritual que eu contei a vocês, do cenário espiritual do céu. E é interessante, porque Deus nos fez primeiro para obedecer a Ele. O primeiro grande teste de obediência de um ser humano acontece na infância, quando nós somos bebês, quando nós somos crianças. Então, todo bebê que nasce, já nasce crente? Hein, minha gente, sim ou não? Toda criança que nasce é filha de Deus? Não, ela é criatura de Deus. Só é filho de Deus quem nasce de Deus. Como é que se nasce de Deus? Quem nasce de novo. Quem tem um encontro com Jesus. Quem entrega a sua vida a Jesus. Quem tem uma aliança com Jesus. Bem, voltemos para a infância. O que acontece na infância? Pode ser filho da pessoa mais santa que existir no mundo. A criança, ela começa a expressar os sinais de Eva e de Adão na vida dela, os sinais da rebelião. Facilmente, ela começa a bater na cara do pai, de vez em quando, da mãe. Se você não tiver um pulso forte, ela vai bater sim na sua cara. E ela vai começar a dizer não. Aí diz, não, mas é porque tem a fase do não. Tudo bem, tem a fase do não, mas depois da fase do não, muitas vezes ela continua dizendo não. Quando você diz senta, mas aquela natureza humana caída de pecado está ali acompanhando, dizendo não. E quantas vezes crescemos debaixo desse espírito? Não, estou sentado porque minha mãe mandou eu sentar, mas por dentro eu estou em pézinho aqui, em pé. Para não apanhar, eu vou me sentar, mas eu estou em pé, eu não me rendo a isso. Então, isso é um espírito de rebelião. E às vezes nós carregamos isso para outras lideranças que nós temos na vida. Por exemplo, Deus nos manda que sejamos ou não submissos aos pais. Sim. Êxodo capítulo 20, versículo 12, está lá escrito: honra teu pai e tua mãe, para que você se vá bem e tenha longos dias na face da terra, para que os seus dias sejam multiplicados. Então, honrar pai e mãe traz bênção ou não para a vida de alguém? Quantos de vocês já viram ou experimentaram, viram alguma história de alguém que foi bem contra o pai e a mãe, se deu bem mal na vida? Alguém já viu alguma história assim? Vocês já viram alguém assim? Os mais velhos sim, os mais novos não ainda, né? Ainda vão ver. Mas não espere para ver não, obedeça, viu? Para você não precisar ficar velho para entender essas coisas, tá bom? Por quê? Porque o pai e a mãe, no geral, eles têm o sentido da proteção sobre os filhos. Aí você diz, mas tem mãe que é louca e pai que é louco, que são irresponsáveis. É verdade, mas isso aí são as exceções. Estou falando de gente normal, que tem filhos e quer proteger. Porque até um gato e um cachorro normal tem filho e quer proteger. Então, o pai e mãe normal tem filho e quer proteger, quer alimentar, quer guiar o filho. Então, a obediência a pai e mãe faz parte. E às vezes nós temos a rebelião expressa contra o pai e a mãe. E quando chega a adolescência, quantas vezes você começa a odiar sua mãe, odiar seu pai sem razão, ou melhor,
a razão espiritual. Às vezes é porque ela diz, volta tal hora para casa, você fica com ódio da sua mãe e não entende o porquê aquilo. Isso é influência do opositor na sua vida. Isso é influência de um espírito. Todas as vezes que alguém quer colocar algum tipo de limite, um limite que eu falo não é podar você, não. Mas é colocar limites para o bem. Colocar limites para que você cresça saudável. Colocar limites para que você seja protegido. É para isso. Então, por que tanta rebelião na adolescência, nas nossas vidas? Devido a esse espírito. E às vezes, na adolescência para a fase da juventude, fazemos escolhas, e escolhas erradas, porque às vezes são feitas pela luz desse espírito de rebelião, porque nós queremos o que nós queremos e não o que Deus quer para a nossa vida. E às vezes nem queremos consultar Deus em nada. Outro tipo de rebelião aos professores, nas escolas. E depois, essa mesma rebelião, ela vai para as empresas, para o seu serviço. Pessoas que são insubmissas, dizem, não, é porque eu sou líder. Eu sou líder, aí eu sou líder, eu não aguento ninguém mandando em mim. Não, irmão. Quem é líder tem que aprender a ser liderado, para depois poder liderar. Isso é um dos primeiros exemplos. Nós não podemos... Essa filosofia que alguns ensinam por aí é furada à luz da Bíblia. Nós precisamos, sim, andar nos princípios da obediência de Deus para a nossa vida. Toda obediência vai trazer livramento, vai trazer provisão para a nossa vida. Quem crê e recebe, diga amém. Consequências da desobediência na nossa vida. Primeiro, morte espiritual. Já falei para vocês, Romanos 3, 23. Efésios 2, de 1 a 5. Vocês podem ler também como nós vivíamos, o que Jesus fez por nós e como Ele nos transformou. Romanos 1, 29, 32. Vocês também podem ler. Isso fala da transformação que Jesus veio trazer para nós, e Ele nos tirou da morte eterna. Porém, Deuteronômio 28, vamos para o Antigo Testamento agora, rapidinho. Deuteronômio 28, esse é um capítulo célebre, quando nós vamos falar sobre obediência e desobediência. Porque ali está Moisés, já está perto de morrer, e ele repete a lei. E no capítulo 28, ele vai dizer, você pode deixar aberto aí, se você tiver a Bíblia fácil, você pode deixar aberto nesse capítulo 28. É nesse capítulo onde estão descritas as bênçãos e as maldições. Ou seja, se nós obedecermos, nós vamos experimentar a bênção. E se nós desobedecermos, nós vamos experimentar a maldição. Aí você diz, mas Jesus veio, isso não vale mais na minha vida. Sim, Jesus veio. Mas você e eu, estamos de acordo com todos os princípios de Jesus? Sim ou não? Isso influencia ou não a nossa vida? O que vocês acham? Mas é Novo Testamento, Jesus já veio. E ainda assim eu preciso obedecer? O que é que vocês me dizem? Sim. Eu preciso obedecer. Obedecer para um cristão não é uma questão que você pode deixar em segundo plano. É questão de sobrevivência espiritual. Tá bom? Então, vamos lá para Deuteronômio 28. Se ouvirdes a minha voz, se quiser sublinhar essa frase. Se ouvirdes a minha voz, isso é uma condicional. Uma condicional, ou seja, uma condição. Se você ouvir minha voz, olha o que vai acontecer. Se você obedecer a minha palavra, olha o que vai acontecer para você. Versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre ti. Que bênção? Bendito serás tu na cidade e no campo. Leiam o verso 4 para mim, por favor. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Vocês.
7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. 8, vocês. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, porquanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e guardares nos seus caminhos. Aleluia. Verso 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Leia comigo, só para você ver uma coisa aqui. O céu para dar chuva à tua terra no seu campo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás 13, leia o 13. Eu acho fantástico isso aqui. Se guardares os meus mandamentos. Então, todas essas bênçãos não eram automáticas, eram condicionais. Interessante pensarmos nisso aqui, tá bom? Então, existe sim uma bênção em Cristo Jesus para a igreja. Sim, o que diz Efésios 1:3? Que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, nós fomos abençoados com isso aqui, com muito mais. No entanto, se nós desobedecermos, aí o que vem? Aí você vira a página da Bíblia, olha, eita meu Deus, é horrível isso aqui. Não vou ler, vou deixar para você ler em casa. Você lê em casa, é uma boa tarefa para o domingo à tarde. Lê o Deuteronômio 28, aqui para você ver. O que vai acontecer? A chuva não vem no tempo certo, ou vem chuva demais, ou vem pouca chuva, o gafanhoto vem, acaba com a lavoura, acaba com tudo, aí as doenças chegam. O que mais aqui? Uma maldição atrás da outra. E glória a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, quem aqui está abençoado? Mas é preciso ter uma decisão de andar na porta da obediência ou na porta, né, da santidade, no sentido, quem é obediente é santo. Então, eu quero sim viver essa vida longe da rebelião. Eu não quero dizer não ao que Deus tem para a minha vida. E você? Quantos querem viver o plano de Deus para a sua vida? Jesus foi obediente, vocês acham? Sim. Filipenses 2:8, você pode anotar, tá? Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. João 6:38, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha que coisa linda. Jesus, ele era treinado nessa obediência. Hebreus 5, é lindo esse texto aqui, ó. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna. Para quem? Para todos aqueles que obedecem. Quem quer viver essa vida de obediência longe da rebelião? Eu quero viver isso. Tem bênção na obediência, irmãos. Então Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Noé foi um homem obediente? Sim. Moisés, Abraão, Daniel, o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles jovens que foram jogados na fornalha, Paulo, o apóstolo Pedro. Nós poderíamos citar muitos exemplos da Bíblia de pessoas que viveram uma vida longe da desobediência. E é importante entendermos isso. Porém, vamos aqui agora para as consequências de uma vida de obediência. Como que eu posso viver livre da rebelião? Eu não quero rebelião na minha vida. Diga comigo, eu não quero rebelião na minha vida.
Aleluia. Vamos lá. Romanos 5,19. A obediência de Cristo nos trouxe justiça. Olha, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Quantos justos temos aqui nessa manhã, através de Cristo Jesus? Você diz, isso é porque eu sou bom? Não, isso é uma posição em Deus. Nós não somos perfeitos, mas todo crente deve buscar a perfeição. Todo crente deve ter isso como um alvo da sua vida, ser melhor. Por que eu estou nesse culto? Para ser uma pessoa melhor. Por que você está aqui nesse culto? Para aprender a ser melhor. Amém? Outra bênção que vem da obediência, comer o melhor da terra. Isaías 1:19. Gosto demais desse versículo. Se quiser, quem souber, leia comigo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e serdes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse, misericórdia. Se quiserdes e me ouvirdes, vamos comer o melhor dessa terra. Então tem uma promessa de vitória para nós. Tem uma promessa de prosperidade para nós. Tem uma promessa de vida longa para nós. Tem uma promessa de vencer as amarguras da vida. Tem uma promessa de vencer a tentação. Tem uma promessa de ter uma vida exitosa aqui na terra também. Mas a terra é difícil, sim. Nós vamos ter aflições, sim. Jesus disse, mas nós não vamos viver como derrotados. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi isso que Jesus prometeu. Mas veja bem, outra bênção da obediência, prosperidade e êxito. Olha, Josué 1:8. Você deve ter falado já esse versículo muito, mas eu trouxe aqui para lembrar. Não deixe de falar deste livro da lei e meditar nele de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito nele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Qual é o livro que nós temos que meditar? Nesse daqui, ó. Eu devo meditar e obedecer. Meditar e obedecer. Quantos estão lembrando de fazer sua leitura diária aqui? Amém? Não desista, continue firme, que Deus fale com você todos os dias quando você pegar a sua Bíblia. Então, irmãos, Deus tem uma promessa de prosperidade para nós. A obediência traz para nós êxito, traz para nós prosperidade. É a Bíblia que nos promete isso. Isso aqui eu não estou falando nessa prosperidade que se prega por aí, nessa coisa maluca que se está pregando por aí hoje. Não, é uma prosperidade, mas sabendo que é Deus que dá a força, é Deus que dá a inteligência, a sabedoria. Recebemos do Senhor toda a provisão. Mateus 7:24. Outra bênção que vem da obediência. Outro caminho para sairmos da rebelião. Mateus 7:24. O homem que obedece às minhas palavras é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem as chuvas e a casa do homem cai ou continua firme? Continua firme. Qual vai ser o destino da sua casa? Sua casa vai cair ou vai continuar firme? Nem minha gente, responda aí alguma coisa a mim. Eu quero continuar firme. Então, eu preciso obedecer. Mas essa é uma palavra, essa resistência, essa estabilidade aqui que a obediência traz na nossa vida, ela vem exatamente pela decisão que nós tomamos de ser santos, pela decisão que nós tomamos de viver na palavra. Às vezes as pessoas tomam decisão de uma maneira maluca na vida e não considera o que Deus manda. Não, eu vou decidir isso porque isso aqui dá muito dinheiro. Não, você tem que fazer uma coisa se for direção de Deus para você.
Você tem que escolher as coisas que Deus sinalizar para você. Não, vou me mudar porque quem vai morar agora em tal estado está ganhando muito dinheiro. Eu vou fazer tal concurso. Não. Você deve fazer as coisas por causa da bênção, da orientação de Deus na sua vida. Nunca decida as coisas sem ouvir o que Deus tem a falar com aquilo. Pastora, mas na Bíblia não tem dizendo se eu devo me mudar, se eu devo vender uma casa, se eu devo me casar com fulano e ciclano. Não, não tem dizendo isso. Mas tem princípios. Mas existem princípios. E o Espírito Santo, ele fala também ao nosso coração. Ele testifica, ele nos dá também direção para a nossa vida. Então, eu quero que a minha casa, minha vida, seja esta construção em cima da palavra, em cima da obediência e não da rebelião. Quando hoje as pessoas falam, não, quem obedece à família é bobão. Isso é um valor para destruir o que a Bíblia nos ensina. Honra teu pai e tua mãe. Aí o espírito desse século diz o quê? Não, isso aí é você ser atrasado, isso aí é você ser bobo, isso aí é você ser antiquado. Quando não é isso que a Bíblia diz a nosso respeito. Então, obedecer aos princípios nunca vai estar sendo passado para trás. Pelo contrário, tá? Então, eu proclamo na sua vida estabilidade e resistência em meio às tempestades da vida. Não é? Por fim, Filipenses 2, 12 a 15. Eita, olha só. O que a obediência traz para nós? Que bênção traz para nós? A obediência nos transforma em fachos de luz. A obediência nos transforma em luzeiros. Quem aqui quer ser um luzeiro na cidade de São Paulo? Já faltou energia lá na sua casa? Sabe aquelas lanternas? Tem umas lanternas que dá para ver lá longe, né? Pois é. Deus quer fazer de nós essas lanternas poderosas, que a luz de Cristo brilhe em você e possa levar a luz para outros corações que estão em trevas. De sorte, meus amados, que sejamos sempre obedientes, não como somente na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Olha que bonito, né? Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração. Diga comigo, sem murmuração, sem contenda, fazendo isso para que vos torneis o quê? Puros, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados. Olha que coisa linda. No meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou tem versões que diz como luzeiros no mundo. E eu declaro assim, que como se fosse um facho de luz, como se fosse um canhão de luz. Já viram um canhão de luz? Pois é assim que Cristo quer se manifestar na minha e na sua vida. Quer romper com a rebelião? Obedece. Os princípios são simples, mas eles trazem mudanças radicais na nossa vida. A vida cristã não é um jogo, não é deixa eu ver a palavra certa que eu quero expressar aqui. Um labirinto que você tem que viver para saber o que é que Deus tem para você. Não, o que Deus tem para você, Ele já revelou através da sua palavra. Só que às vezes nós somos rebeldes, nós queremos outra coisa, menos isso aqui. Nós queremos, o nosso gosto é outro, a nossa opção é outra. Não, eu não quero isso. Então, se você e eu não queremos isso, é porque outro espírito está operando em nós, o espírito da rebelião. E eu não quero esse espírito em mim. E eu espero que você também não queira ele na sua vida. Mas que você queira o Espírito de Cristo. Quero que você abra a sua Bíblia agora para concluirmos no Salmo capítulo 1. Olha só.
Esse é maravilhoso, né? Eu sei que alguns sabem até de cor, né? Eu gosto. Não sei se vocês gostam desse salmo aqui, mas eu gosto de meditar nele. Quero que você leia comigo ele. Tome aí o fôlego, se aprume na cadeira e leia comigo bem bonito. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém. Dois, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia, pois será como a árvore plantada junto. Oh, coisa linda! Qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Quem quer ser como esse homem aqui? Uma árvore plantada junto aos ribeiros. Aleluia! E tudo quanto fizer vai prosperar. Mas antes de prosperar, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não se sente na roda dos escarnecedores. Preste atenção. Não ande no conselho dos ímpios. Aí eu pergunto nessa manhã: quem são seus conselheiros? Quem são seus conselheiros atualmente? Quem é que tem aconselhado você? De acordo com a escolha dos seus conselheiros, são suas atitudes muitas vezes. Às vezes os nossos conselheiros são a televisão, as revistas, a internet. Não, o que o povo estiver fazendo, aí eu vou fazer, porque é o melhor para a minha vida. Procure ter conselheiros sábios, procurem ter pessoas que honrem a Deus, procurem ter pessoas que levem vocês para mais perto de Deus, e não para longe do caminho do Senhor. Muitas vezes o que Deus tem para nós vai ter uma cruz pelo meio, vai ser um caminho difícil, sim, com certeza. Não há cristianismo sem negar-se a si mesmo. Não há cristianismo sem cruz, sem dificuldade alguma. Não existe esse negócio de venha para a igreja, todos os seus problemas serão resolvidos, nunca mais você terá nada na vida para se preocupar, ou nada vai acontecer de errado. Não é isso que Jesus disse. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então isso são princípios. Ou seja, não existe vida cristã sem eu estar disposta a me santificar, abrindo mão de mim mesmo, abrindo mão de tudo o que eu penso. Quem são meus conselheiros? O homem que prospera não anda segundo o conselho dos ímpios, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. No que você tem meditado? Deus quer limpar nossos pensamentos. Deus quer canalizar nossa meditação para o lugar certo. Esse é um ano de milagres, irmão. Porque se Deus já começou conosco, janeiro, estamos na fase da purificação, né? Estamos na santidade. Certamente nós vamos ver nossas folhas reverdecerem. Vai ter fruto nessa árvore. Essa árvore é você. Vai ter colheita na sua vida. Não, muito fraco esse amém de vocês. Vou dizer de novo para você receber no Espírito. Se levante do desânimo. Se levante daquilo que hoje está matando você, sua alegria, sua esperança. Jesus é maior do que toda dor que uma pessoa possa sentir, do que toda aflição que uma pessoa possa sentir na vida. Vai ter fruto na sua vida este ano. Vai ter frutificação. Por causa da palavra, por causa do Senhor, por causa da obediência, por causa da presença santa do Senhor na nossa vida, porque nós estamos meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Eita, e eu serei, diga o meu nome, diga eu, fulana de tal.
serei como uma árvore plantada. Vamos ler o versículo 3, para nós encerrarmos com essa visão de você mesmo. Olha o que a santidade vai fazer com você e comigo esse ano. Olha o que a obediência está fazendo com você e comigo este ano. Pois eu serei como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas Neide, o plano que eu estou fazendo para mim esse ano é só continuar respirando pelo canudinho, indo e voltando e pronto. Não, Deus tem muito mais do que esse oxigênio por canudinho para você. Deus tem vida, e vida em abundância para você. É tempo de florescer, é tempo de frutificar, é tempo de colher, é tempo de lançar as raízes no lugar certo, é tempo do novo de Deus na sua vida. O Senhor está lavando os olhos do seu coração para que você tenha a visão exata do que Ele tem para você. A obediência é uma chave espiritual, e nós estamos sim usando essa chave nesse mês e rompendo com toda forma de pecado na nossa vida. Semana passada falamos dos pecados ocultos, hoje estamos falando da rebelião, e eu quero declarar que a rebelião não tem poder sobre nós. Eu quero ser essa árvore bonita, frondosa. Eu quero dar sombra para quem chegar perto de mim. Eu não quero ser um graveto seco no meio de um deserto, não. E eu espero que você não seja um galho seco no meio do deserto, para lá e para cá. Você não dá sombra a ninguém. O que é dar sombra às pessoas? Dar sombra às pessoas é falar de Cristo. Elas verem em você alento, esperança. Elas verem em você oportunidade de crescimento. Elas verem em você a palavra que flui naturalmente, descanso para a alma delas. E é isso que o mundo precisa. E eu proclamo que essa igreja será um lugar de alento e de descanso para as almas, através de Cristo. Aí você vai dizer: mas pastor, eu já preguei muito. Hoje eu não quero pregar mais, porque estou cansada. Que você receba o renovo de Deus na sua vida hoje. Até Jesus voltar, nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A Roberta me mandou um vídeo essa semana. Ela estava como cuidadora de uma pessoa. Disse: olha, pastora, que lindo esse idoso aqui, ó. Ele é um pastor, é um presbítero, alguma coisa de uma igreja. E estou cuidando dele, mas todo mundo que entra nessa enfermaria recebe uma palavra. Recebe uma palavra. Uma palavra. Vem botar o soro, está lá. Fala para a enfermeira: ah, mas o meu diagnóstico é horrível. Não importa. A nossa fé é maior do que os nossos diagnósticos. Nossa fé é maior do que as dores. Nossa fé é maior do que o dia mau que pode vir para qualquer um de nós. Porque nós temos em quem nos agarrar. Aleluia. Está lá na enfermaria, cante louvores. Cantar louvores no hospital pode ser onde for, meu irmão. Aí é que a gente canta. O lugar bom de evangelizar é o hospital. Porque às vezes as pessoas estão cheirando a morte, aí repensam a vida, e o coração às vezes se quebranta. Às vezes, nem sempre. Porque algumas sofrem e se tornam mais duras ainda.
Mas não será assim conosco. Nós vamos ser um povo quebrantado de coração, um povo que ama ao Senhor, um povo que obedece à lei do Senhor, um povo que é bem-aventurado, aleluia, um povo que é plantado junto aos ribeiros das águas da vida, que é a palavra de Deus. Todo domingo a palavra sai daqui. Sai, brota, jorra. Todo dia, quando você abre a Bíblia, ou liga o celular, ou liga a sua televisão lá, e põe uma palavra, o rio está correndo, o rio está lavando você, lavando o seu coração, sua vida. E às vezes, como nós precisamos disso, às vezes estamos secos, sem esperança, sem força de nada. É nesse dia que é o dia do milagre, é o dia de experimentar que é verdade, que há um rio, cujas correntes vêm do trono do Altíssimo, aleluia. Há um rio de vida, que flui água, que remove a rebelião do nosso coração, que remove o ódio, que remove o orgulho, que remove essa independência, essa raiva que você tem e às vezes nem sabe. Por quê? Às vezes guardamos revoltas no coração, ou por uma pessoa que não agiu certo conosco, e às vezes nós transferimos a revolta para Deus e nos rebelamos contra Deus. Às vezes não foi Deus que agiu errado conosco, mas às vezes pode ter sido alguém, e se for crente, pior ainda, né? E se nós amarmos, pior ainda, que aí a dor é maior. Mas eu quero dizer que o rio das águas da vida cura toda intensidade de dor. Seja as dores e as feridas feitas por desconhecidos, ou as feridas feitas por quem nós mais amamos. Porque o amor que vem de Deus é mais forte do que o fel da amargura que vem de Satanás. E que nos adoece, que nos entristece, nos para. Esse não é o tempo de você parar. Esse não é o tempo de você botar a cabeça entre os joelhos e desistir. Esse é o tempo de se plantar junto aos ribeiros das águas da vida. Esse é o tempo da obediência. Nessa manhã o Espírito Santo está lavando os olhos do seu coração. Uau! Os olhos do seu coração estão sendo lavados. Você vai olhar para a sua família, para o seu trabalho, para essa igreja, para a sua célula, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua profissão, para os seus pacientes, para os seus clientes, com o olhar de Jesus. E o olhar que Jesus tinha para as pessoas era um olhar de oportunidade, era um olhar de esperança, diferente do meu olhar. O meu olhar carnal às vezes pode ser um olhar de vingança, um olhar de ódio, um olhar de raiva, de indiferença, tanto faz como tanto fez. E Jesus quer remover de nós essa independência. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantados nós nos tornamos. Quanto mais perto de Deus e da sua palavra, mais obedientes nós nos tornamos. A rebelião vai saindo, porque as trevas não suportam a força da luz que emana de Cristo Jesus. E nessa manhã, a luz está acesa nesta casa. É a palavra de Deus, que está aqui para guiar nossas vidas, guiar nossos caminhos, guiar nossas escolhas, guiar o nosso coração. Hoje é dia de um novo tempo. Andemos pela porta da santidade. Abracemos-nos com a obediência. Vistamos a roupa da santidade. E vamos ser prósperos nessa terra. Se você recebe essa palavra, diga amém.
Se você aí de casa recebe essa palavra, diga amém também, aonde você está aí me ouvindo. E eu gostaria de encerrar esse culto, essa reunião, orando por você agora. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero os teus rios, as tuas águas. Eu quero, Senhor. Tu és. Aleluia. Levante-se do seu lugar, coloque a mão do seu coração e diga: Senhor, eu quero viver uma vida em santidade. Eu quero viver em obediência. Eu quero viver, Senhor, para te agradar. Aleluia. Ore um pouco. Eu vou dar alguns minutos para você, na presença de Deus, orar um pouco por você mesmo. Por quem a minha alma esperou, A fonte da vida, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga isso mais forte. Tu és Jesus, tu és a fonte da vida. quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. Quero beber Dos teus rios. do teu rio, Tenho Senhor. sede, Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava meu Lava coração. meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, Espírito de Eu Deus. quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Diga comigo, em nome de Jesus, eu rejeito todas as cadeias invisíveis das trevas na minha vida, no meu coração, na minha mente, nas minhas emoções. Caia por terra toda a opressão de Satanás. Agora, toda rebelião, espírito de ódio, espírito de mágoa, espírito de vingança, saia da minha vida, saia das minhas emoções, saia dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas ações. Na autoridade do nome de Jesus. Ora, todo ódio, toda desobediência, todo amor ao pecado,
toda aliança oculta com o pecado seja quebrada agora, na autoridade do nome de Jesus. Que os meus olhos sejam livres de toda contaminação, assim também como a minha boca, meus ouvidos, meu olfato, meu tato, que as minhas mãos sejam limpas para adorar a Deus. Eu me arrependo de toda sujeira, de toda aliança com as trevas, de toda admiração com o pecado, fora da minha vida. Eu rejeito as vestes da impiedade, as vestes da maledicência, da murmuração, do ciúme e da inveja, do ódio e da vingança. Sai da minha vida. Agora eu rejeito toda dureza de coração. Eu me abro para ouvir o Espírito Santo a respeito da minha própria vida. Eu rompo com as trevas, no nome de Jesus. Eu quebro toda a cadeia da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, do orgulho, da rebelião, do ocultismo. Saia da minha presença agora, em nome de Jesus, porque eu decido viver em santidade todos os dias da minha vida, para o louvor da glória do meu Rei. Aleluia! Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Aleluia! Domingo nós vamos ter o nosso batismo. Não, sábado às 10 horas nós vamos ter o nosso batismo aqui. E domingo teremos a nossa Santa Ceia. Espero ter você aqui com muita alegria. Amém? Diga: a alegria do Senhor, a minha força é. Mas por um minuto, feche seus olhos antes de terminar essa reunião. Se existir no nosso meio alguém que nunca fez uma decisão para Cristo, mas gostaria de fazer, nesse momento, vem aqui na frente para nós orarmos por você. Nós estaremos aqui para abençoar a sua vida e orar por você. Você que já está cansado dos seus caminhos e gostaria de tomar uma decisão para a vida, uma decisão para romper com o pecado, uma decisão para viver o novo de Deus para seu destino eterno. Jesus está aqui nessa manhã e Ele te chama pelo nome. Vem, filho meu, vem, filha minha, eu te pego pelas mãos agora. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei.
aleluia, aleluia. E encontrareis descanso para as vossas almas cansadas e sobrecarregadas. Aleluia. Eu quero te abençoar agora. Que o Senhor te abençoe, mas te abençoe com todas as virtudes que vêm de Cristo, com toda a santidade que vem de Cristo, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que esta seja uma semana de mudança, que esta seja uma semana de transformação, que você ouça a voz do Espírito Santo, que você ouça o consolo de Deus falando com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu bondoso rosto e te dê shalom. Paz, justiça, cura, alegria e prosperidade venham sobre ti nesta semana. E quem crê e recebe, dê seu melhor. Amém. Oh, glória, aplauda a Ele, porque Ele é bom. Aleluia. Deus abençoe. Antes de sair, dá um abraço de santidade.